Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a Exxon Sports. Eu sou o Tomás Oliveira e hoje, a partir desse vídeo aqui, começamos uma jornada para conhecer os campeões da temporada 2022 e 2023 do futebol mundial. Vou começar essa série, então toda semana eu vou trazer aí os campeões nacionais e campeões das Copas desses países, tá? Principalmente de países menos conhecidos, esses destinos mais exóticos aí, que não são tão divulgados aqui no Brasil. Então, se prepare para conhecer times do qual você nunca ouviu falar. Então, vamos lá? Lembrando que nós estamos no mês de abril já de 2023, então muitas ligas que adotam esse modelo de calendário, que pega o final de um ano e o início do ano posterior, né? Estão já terminando seus campeonatos, umas já terminaram, né? Então eu vou começar pelos clubes que já foram campeões em março, que usam esse calendário, e depois eu vou falar um pouquinho dos clubes que foram campeões agora no mês de abril. Lembrando que nessa semana nós vamos ter também vários outros times que serão campeões, porque tem muitos campeonatos que estão sendo definidos exatamente nessa semana, tá? E aí, até o final da temporada, lá para junho, e toda semana eu vou falar um pouquinho desses times que vão sendo campeões e contar algumas curiosidades sobre alguns deles, tá certo? Então, vem comigo pela essa jornada pelo mundo do futebol aí menos conhecido, tá certo? Vou falar de times conhecidos também, mas a ideia aqui é a gente falar justamente dos que não são tão conhecidos assim. E vamos começar nossa jornada justamente pela Oceania. Lá na Oceania nós tivemos aí o campeão da Liga da Ilhas Salomão, né? O Salomon Warriors conquistou aí pela segunda temporada, né, melhor dizendo, consecutiva, o título de campeão da Telecom S-League, que é a primeira divisão ali das Ilhas Salomão. Então o Salomon Warriors deixou para trás aí nada mais nada menos do que o Coça, que era o seu rival principal. O campeonato nas Ilhas Salomão é disputado nos pontos corridos. O Salomão terminou com 55 pontos e o Coça com 48 pontos. Assim, o Salomão fez uma campanha bem interessante e da qual ele perdeu apenas um jogo justamente para o Coça, que foi o segundo colocado. E assim o Salomon Warriors ganha a sua vaga para disputar a OFC Champions League, caso ela seja disputada esse ano. Até agora eu não vi nenhuma confirmação, pelo menos até o momento que eu fiz este vídeo, tá certo? Mas vamos torcer aí para que esse campeonato bem curioso volte a ser disputado, tá bom? Então, parabéns aí ao time da Ilha Salomão, que conquistou aí o seu 8º título nacional, o Salomon Warriors da cidade de Honiara, ok? Muito bem, agora vamos sair lá da Oceania e vamos para a Ásia, onde nós vamos falar sobre a final da Superliga da Índia. Então você conhece um pouco o canal aqui, sabe que eu gosto bastante da Superliga da Índia. E o Mohun Bagan, né, o nosso Mohun Bagan, foi campeão depois da fusão que teve com o ATK. O ATK já havia sido campeão em outras 3 oportunidades, mas depois da fusão com o Mohun Bagan foi a primeira vez que eles foram campeões já como um time só. Lembrando que o Mohun Bagan já existe desde 1800 e pouco. Quer saber mais sobre o futebol da Índia? Vai aparecer aqui uma sugestão de vídeo, inclusive lá eu conto a história um pouquinho do Mohun Bagan também. E o Mohun Bagan conseguiu o seu primeiro título ao vencer o Bengaluru na final. Lembrando que a Superliga da Índia tem uma temporada regular, de jogos ida e volta, depois classificam os melhores para um playoff e há uma final. Então na final o Mohun Bagan venceu o Bengaluru. O jogo acabou 2-2 no tempo normal e foi decidido nos pênaltis. O ATK Mohun Bagan foi campeão por 4-3. Curiosidade desse jogo, do outro lado estava o Roy Krishna, o herói do Mohun Bagan, jogando agora pelo Bengaluru, tá certo? Então, parabéns aí ao Mohun Bagan, mais um título para sua história e o primeiro título pela India Super League. Quer saber mais por que o primeiro título na India Super League? Dá uma olhada de novo no vídeo que eu estou sugerindo aqui, beleza? Então, vamos sair da Índia agora e vamos para o Líbano. Lá no Líbano nós tivemos também a definição de um campeão e o Al-Ahed ganhou pela 9ª vez o título de campeão nacional ali no Líbano. O Al-Ahed, que também manteve o posto de campeão, era o campeão da temporada 21-22. O time de Beirute
foi campeão com 36 pontos, deixando o Najm com 34 na segunda posição. Assim, o Al-Ahly ganha a vaga para disputar a Champions League da Ásia. Né? Inclusive, a Champions League da Ásia, da edição anterior, começa a ser disputada a final, já agora no final do mês de abril e no começo de maio, onde Al Hilal e Urawa Red Diamonds decidem aí quem será o campeão da Ásia da edição do ano passado. Tá certo? Muito bem, saindo do Líbano, agora vamos ali para pertinho, na Palestina. Para você que não conhece aí o futebol da Palestina, a Palestina tem duas ligas. Tá? A primeira liga é a Gaza Strip. Essa liga é mais antiga, fundada em 1984, então são times mais antigos. E também tem a West Bank Premier League, que é a liga do pessoal ali que fica na região de Jerusalém Ocidental. Né? Bom, todo mundo sabe que a história da Palestina é meio complicada e a Federação da Palestina acaba tendo duas ligas. Essa outra liga surgiu em 2010 com times de jogadores árabes que jogavam na terceira divisão ali de Israel. Então eles resolveram montar uma outra liga para eles e aí surgiu a West Bank Premier League, que é uma liga paralela à Gaza Strip. Ambas têm classificação para a AFC Cup, né? O torneio da AFC, que seria uma espécie de uma sul-americana aqui para nós na América do Sul, ou uma Liga Europa lá na Europa. Então, um torneio secundário da AFC. E esse ano nós tivemos aí como campeão o Jabal Al-Mukaber, que deixou para trás aí o Al-Quds. O Jabal ganhou seu segundo título, o primeiro foi justamente da primeira edição em 2010, e ganhou com 55 pontos, deixando o Al-Quds na segunda posição com 52 pontos. Então ele é um dos campeões da Palestina pela Liga West Bank. Eu vou fazer um vídeo depois contando um pouco melhor essa história do futebol asiático, inclusive eu vou falar sobre essa questão tanto de Israel e Palestina no futebol, tá certo? Aguarde aí nas próximas semanas. Muito bem, então já temos um dos campeões da Palestina, o Jabal Al-Mukaber. E agora vamos sair lá da Ásia e vamos para a África, mais precisamente na Libéria, aonde o Liberian International conquistou aí o seu quarto título da história. O Liberian ali da Libéria, ele ganhou um título depois aí, desde 2017 não ganhava um título nacional, e deixou para trás aí o Ben Mountain vencendo com 59 pontos, o campeonato lá também pontos corridos, e o Liberian International terminou com 59 pontos e o B-Mountain ficou com vice-campeonato com 55 pontos. Sendo assim, o campeão da LFA First Division, que é o nome do campeonato da Libéria, vai disputar aí a Champions League da África. Champions League da África, que está na sua fase de quartas de final já, que será disputado os primeiros jogos nessa semana, inclusive. Tá? Então, parabéns aí ao Liberian International, que é um time de uma empresa, né? Tem um nome bem diferente. O Liberian International Shipping, etc. Porque o nome dele é bem grande. Muito bem. Vamos agora para a África do Sul, já um mercado um pouco mais conhecido, principalmente você que joga a FIFA. Então nós tivemos aí o Mamelodi Sundowns ganhando mais um campeonato na África do Sul, o quarto consecutivo, o 16º da sua história. Os Brazilians realmente fizeram uma campanha assim muito boa, ganharam de lavada. O campeonato ainda não acabou, ainda tem rodadas ainda para ser concluídas na África do Sul. A DStv Premiership, como é chamada a primeira divisão lá na África do Sul, deixando para trás o meu Orlando Pirates, que pode chegar, não consegue mais alcançar os 62 pontos do Sundowns, que atingiu 62 pontos e já não pode ser mais alcançado por ninguém. E o Orlando Pirates ficou ali na segunda posição com 43. Ainda há uma disputa aí para ver quem vai ficar com o vice-campeonato, mas o Sundowns já se garantiu novamente na Champions League da África, e o Sundowns que está nas quartas de finais dessa edição, inclusive na primeira fase meteu uma goleada para cima do todo-poderoso Al-Ahly por 5-2. Então o Sundowns vem forte e pinta aí como um possível favorito
para ganhar a edição da Champions League da África e quem sabe aí quebrar um pouco aí com o monopólio dos times lá do norte da África, que já ganham aí pelo menos há uns 5 anos de forma consecutiva o título do principal campeonato continental ali da região, tá certo? Uma coisa, por que eles são chamados de Brazilians? Como vocês podem estar observando aí na foto ao lado, o uniforme do Mamelodi Sundowns é exatamente igual ao esquema de cores da seleção brasileira, camisa amarela, calção azul e meia branca com detalhes em verde na camisa. Então eles ficam muito parecidos com a seleção brasileira, por isso que são chamados de The Brazilians. Muito bem, agora vamos falar dos campeões já de abril, os times que conquistaram aí seus títulos já no mês de abril. Então vamos começar lá pelo campeonato de San Marino, campeonato sanmarinense de Calcio. Né? San Marino é uma cidade-estado, é um país bem pequeno que fica ali bem no meio da Itália. E sim, eles têm um campeonato nacional e San Marino, curiosamente também, no ranking da FIFA é considerado a pior seleção do mundo. Né? E San Marino teve o seu campeão, o Trapani, que é um time bem antigo. O Trapani ganhou seu 5º título nacional, a última vez havia sido na temporada 2018 e 2019, e deixou para trás aí o Cosmos, terminou com 65 pontos e o Cosmos com 61 pontos. O Trapani que vai disputar a fase de classificação para a Champions League da Europa. Olha só, o Trapani vai disputar uma vaga na Champions League, que coisa. E um pouquinho ali perto, lá em Malta, nós também tivemos um campeão na ilha de Malta, que é o Hanrun Spartans. Né? O Spartans conquistou o título aí deixando o Birkirkara para trás, lembrando que na Liga de Malta nós temos o Championship Round. Quem não conhece o que é o Championship Round, muitos países têm esse chamado turno extra. É assim, você tem um turno retorno convencional, que a gente conhece, e depois tem um turno adicional, e nesse turno pode ser jogos de volta ou só um turno único, depende do país, aonde se classificam os melhores colocados do campeonato e os piores colocados. Os melhores vão disputar o título e os piores vão disputar vão tentar escapar do rebaixamento. Então Malta é um dos países que tem esse tipo tem esse regulamento. Então na Championship Round o Hanrun Spartans conquistou o título aí da Liga de Malta. No caso, o Hanrun Spartans terminou com 66 pontos, ganhou de lavada, e o Birkirkara ficou na segunda posição com 50 pontos. Lembrando que Malta ainda tem mais uma rodada, na verdade são só 2 jogos ainda para ser concluídos, mas não tem mais como mudar nada na classificação geral. Então o Spartans vai disputar também a fase classificatória agora no meio do ano para uma vaga na Champions League da Europa, tá certo? E saindo um pouco da Europa, a gente vai voltar para a Ásia, onde nós vamos falar um pouco sobre a Liga da Indonésia, a Liga 1, a BRI Liga 1, onde nós conhecemos o campeão aí no começo do mês, o PSM Makassar. Makassar que volta a conquistar um título depois de 23 anos. A última vez que Makassar tinha conquistado um título da Indonésia foi no ano 2000 e agora volta aí a ser campeão da Liga da Indonésia, sendo o seu 7º título nacional. O Makassar sai dessa fila aí de mais de 20 anos e ele deixou para trás o favorito, né, que era o Persija, que era o atual campeão, com 75 pontos após 74 rodadas, e o Persija na segunda posição com 66 pontos, e o Makassar vai disputar a Champions League da Ásia, tá certo? Um fato curioso é porque a Liga da Indonésia teve muitos problemas, principalmente quase briga de torcidas, né? Às vezes não parece, a gente não tem muito essa noção, mas na Ásia o pessoal gosta bastante de futebol. Se você pegar alguns jogos, por exemplo, do Vietnã, da Tailândia, até mesmo da Indonésia, porque as torcidas lá são bem fanáticas mesmo. Então eles tiveram um problema bem complicado aí de brigas de torcida na temporada passada. Infelizmente veio até falecer para algumas pessoas, mas parece que dessa vez, nessa temporada, foi um pouco mais tranquilo e não tivemos incidentes assim mais graves na Liga da Indonésia. Então parabéns aí ao PSM Makassar, que volta a levantar uma taça depois de 23 anos.
E para encerrar, nós voltamos para a Europa, vamos lá para a Irlanda do Norte, onde vamos falar sobre o debutante, né? Vamos falar sobre o Lerne Football Club, que foi campeão da NAFL Premiership, que é a primeira divisão da Irlanda do Norte, que tem um dos campeonatos mais antigos do mundo, e que era amplamente dominado pelo Liefeld Football Club, que foi campeão nacional mais de 56 vezes, e o Lerne vai lá e quebra aí a sequência de 4 títulos consecutivos do Liefeld ao vencer a Championship Round. Ainda faltam 2 rodadas, mas não pode ser mais alcançado. O Lerne já conquistou 82 pontos. O segundo colocado, que é justamente o Liefeld, que está com 73 pontos, não consegue mais alcançar o Lerne. Então, parabéns ao Lerne, que conquista o seu primeiro título nacional da história e vai disputar aí pela primeira vez uma fase classificatória para a Champions League da Europa, né? Então, parabéns aos debutantes pela primeira vez na história, campeões, o Lerne Football Club, ali da cidade de Lerne, que fica na Irlanda do Norte, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Nessa semana nós teremos aí vários outros campeões que vão surgir. Vai aparecer o campeão aí na Bélgica, teremos campeão na Síria, campeão no Iraque, provavelmente também teremos um campeão na Suíça. E nas próximas semanas, segunda e terça-feira, eu lanço um vídeo aí comentando um pouco sobre esses campeões dessa semana, tá certo? Mais uma vez agradeço aí a sua visualização, se puder me ajudar aí com o seu like eu agradeço, com a sua inscrição também, se puder seguir as redes sociais da Epsilon Sports, agora no Twitter de volta, e também vou manter um blog aí falando um pouco mais sobre esses times, do qual eu mencionei aqui no vídeo, dá uma olhadinha lá e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. Valeu e tchau, tchau.